Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos entender de maneira bem prática, bem descomplicada e até didática sobre o salário maternidade. Nós vamos compreender o que é, para quem ele é destinado, os requisitos, principalmente no que tange à carência, e os valores destinados aos segurados que têm direito a esse benefício. Bom, é importante, primeiramente, a gente lembrar que o salário maternidade está previsto na Lei 8.213, no seu artigo 71, e também no Decreto-Lei 10.410 de 2020, no seu artigo 93. Então, existe previsão legal aí, tanto na Lei 8.213 quanto no decreto que regulamenta a Previdência Social. Bom, o salário maternidade, como o próprio nome já diz, ele é um benefício da Previdência Social que visa substituir a remuneração das seguradas em razão do nascimento de um filho ou em razão de adoção ou guarda judicial. E aí é importante aqui fazer um parênteses que esse benefício também acaba sendo destinado aos segurados homens em caso de adoção ou guarda judicial. Importante aqui a gente pensar nesse benefício da Previdência Social, a gente entender quais são os requisitos, para quem ele é destinado. E aqui é muito simples de responder. Ele é destinado para absolutamente todas as seguradas que venham a ter filhos. Mas qual é o requisito? Qual é o requisito? Quais são os requisitos para que a pessoa possa ser contemplada com esse benefício que é destinado por 120 dias, né, do 28º mês antes da gestação até 91 dias após o parto. Importante aqui a gente esclarecer que existem dois requisitos bastante importantes em relação a isso. Primeiro, a qualidade de segurado e segundo, em alguns casos específicos, o cumprimento de carência. Primeiro ponto, vamos tratar primeiro aqui com relação à qualidade de segurado. Todo mundo que é filiado ao INSS, né, que tem ali, que contribua para o INSS, tem a qualidade de segurado, está protegido pelo manto aí do INSS, da Previdência Social. Com relação à carência, é importante a gente destacar que para o salário maternidade, empregada, doméstico e avulso, as trabalhadoras não devem cumprir carência. Isso é um detalhe bastante importante em relação ao salário maternidade. Ou seja, ela pode contribuir apenas um mês para a Previdência Social, como empregado doméstica ou avulso, e ter o direito ao salário maternidade do INSS. Com relação às contribuintes, né, facultativos e individual, existe aí, a lei determina uma carência de 10 meses. Aqui um detalhe muito importante em relação a isso. São 10 meses, porém o artigo 27A da Lei 8.213 prevê que em caso de recuperação da qualidade segurada, ou seja, quando ela já contribuía e parou e perdeu a qualidade de segurado, ela pode contribuir apenas com a metade do tempo de contribuição. Ou seja, se a segurada estiver retornando para a Previdência Social depois de um período que ela parou de pagar e perdeu a qualidade de segurada, ela deve contribuir apenas na metade. Isso é um dado muito importante. Então, para contribuinte facultativo e individual, pode ser beneficiado desse artigo 27A, que prevê o recolhimento apenas da metade da carência. Ou seja, apenas 5 meses já daria a essa segurada o direito e a concessão ao salário maternidade, o que é um benefício social bastante importante aí na vida das seguradas, porque visa substituir uma remuneração no momento em que o filho, do nascimento do filho, ou no caso de adoção, mais precisa da mãe ou do pai, no caso de adoção e guarda. Vamos tratar um pouquinho também sobre os valores, né? Quanto que recebe. Qual é o valor do benefício? Qual é a forma de cálculo? Vamos primeiro tratar com relação às empregadas de empresa, a modalidade mais comum, e as empregadas avulsas.
Nesses dois casos, não existe limitação, é o valor da remuneração. E aqui é importante fazer uma ressalva que não existe limitação ao teto. Isso foi objeto de uma ação que já ocorreu no STF e ficou determinado que, nesses casos específicos, a segurada deve receber, inclusive, superior ao teto quando a remuneração dela assim determina. Isso é possível porque, especificamente para esse tipo de benefício, quem paga diretamente é a empresa, que depois vai ter uma compensação do INSS. Em relação às demais seguradas, em relação à doméstica, por exemplo, a lei determina que o valor do cálculo do benefício do salário maternidade será o valor do último salário de contribuição. Com relação às contribuintes facultativas e as contribuintes individuais, é feito uma média, um cálculo, né, dos últimos 12 meses, limitado a 15, e dessa média é retirado o valor do salário maternidade, que vai ter aí uma duração de 120 dias, e é um benefício bastante importante. Um detalhe bastante relevante sobre o salário maternidade se refere ao decreto 10.410 de 2020, igualou o nascimento de um filho com uma adoção. Então, quem adotar ou assumir uma guarda, desde que cumpra todos os requisitos, também vai ter direito ao salário maternidade pelo prazo de 120 dias, o que é uma excelente notícia e também contempla aí uma situação bastante justa. Bom, quer saber mais sobre esse assunto? A gente pede para que você visite o nosso site, saberalei.com.br, e também no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu, muito obrigado, um forte abraço.